Essa sessão da hipnoterapia foi realizada em 2 de janeiro de 2011 e, naquela oportunidade, eu ainda não fazia o trabalho de retirada de implantes, de chips, de acordos. Basicamente, ela fala o tempo inteiro durante a sessão, trazendo muitas informações que se assemelham com coisas que estamos vivendo no presente. Ela fala sobre humanos de evolução maior que vivem aqui de forma subterrânea junto com alguns outros seres que aqui também coabitam. E que de tempos em tempos, a missão, vamos dizer assim, é subir à superfície e tentar salvar alguns humanos originais, vamos dizer assim, da fonte, e não os híbridos, e trazê-los para junto dessa civilização mais evoluída. O roteiro é um pouco complexo, mas dá para entender tudo o que ela quis trazer de informação, mesmo ela não tendo outra linhagem, ela já é um ser humano de outra dimensão. Então, essa foi a primeira sessão da Karen, caso Karen 1, tem mais o 2 e o 3, que está aqui numa playlist no canal. Então, vamos ouvir o Toninho Nascimento, que fez a leitura de uma parte da sessão no meu diálogo com ela. Então, vamos ouvir. Relato o caso Karen, agora todo mundo com os ouvidos bem abertos. Vamos lá. Essa foi uma sessão realizada em 2 de janeiro de 2011 por Cássia Faria, a hipnoterapeuta. E é lá que começa, né? Você pode falar se está em uma missão secreta ou algo assim? Karen responde, acho melhor não. Mas por quê? De onde você é? Daqui. Estou atrás de uma pedra. Atrás da montanha tem uma árvore e aí você chega. Aqui está a porta. Você atravessa e está na entrada da cidade. Tem muita coisa aqui, mas é tudo construído na pedra e barro, do modo que pode ser feito aqui dentro. A maioria das coisas é só de pedra, outras precisam de uma extensão, mas não entendo disso. Não sou eu que faço, a maioria das coisas é feita aqui mesmo. Mas como são os irmãos das estrelas? São os deuses. Eles vieram e nos deram tudo e precisamos ficar com eles agora. Eles ainda não descobriram que eles estão aqui, mas não tem como ir embora. E eles têm que ficar todos aqui debaixo. Tá, e como eles contaram isso para vocês, sobre vir do céu? Eles apenas disseram isso para nós, mas é tão engraçado, na verdade, eles moram todos debaixo da terra. Mas nós acreditamos nele, e a gente já viu como eles vão e voltam. Mas eles não vão embora, na verdade. Alguns vêm de fora visitar, mas a maioria mora aqui embaixo mesmo. Eles nos acolheram, em retribuição nós construímos mais galerias para eles, ainda mais agora que temos todos que fugir. Nós estamos fazendo alguma coisa juntos pela primeira vez, mas antes a gente ficava sobre a terra e eles embaixo. A gente só se via quando era necessário. Não era preciso que ficassem todos aqui apertados, nessa loucura de agora. Antes, era possível visitar as outras cidades por superfície, mas agora é preciso ir por túneis. Mas eles vêm pela luz, a luz os deposita dentro da outra luz e eles chegam aqui. Eles andam na luz, de uma luz para outra, não sei explicar. Eles chegam e pronto, a gente não pode ficar olhando, senão fica cego. Diz uma coisa, você é um deles? Irmão das estrelas? Você é como eles? Não sou. Mas eles dizem que todos somos filhos deles. Então, na verdade, todo mundo é filho deles. Mas eu sou como qualquer outra das pessoas aqui. Mas, na verdade, a gente se parece mais com os nossos irmãos do que os outros que moram há mais tempo lá em cima. A gente é um pouco mais clarinho. Mas também a gente está há muito tempo aqui embaixo, né, sem sol, que acho que a gente está perdendo a cor. O tipo físico era parecido com um típico índio, assim, índio asteca ou inca, né, com a diferença de um nariz pequeno, em vez adunco, a mesma faixa, estatura, cor parda, magro, em vez de forte. Tá, e eu te pergunto, e os deuses, você esperava mais deles? Não, eles não podem fazer nada.
Os que estão aqui embaixo não podem fazer mais nada sozinhos, não podemos nem tocar neles. Os que vão e voltam poderiam fazer alguma coisa. Eu acho que existe uma rixa entre eles, porque eles largaram os que estão aqui desse jeito. Eles sabem que nós não podemos ajudar, não podemos nem tocar neles, não temos a comida para eles. Nós não podemos fazer nada por eles, exceto vê-los morrer. Eu não sei. Eles defendem os outros. Eu não acho justo o que eles fizeram. Eles têm que voltar. Eles começaram isso. Eles nos puseram em um buraco dizendo que era perigoso lá fora e houve então uma chacina. Nós temos fugido deles desde então. A gente não sabe mais para onde vai, correndo para lá e para cá, nos túneis. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô com raiva, tenho raiva. Só eles sabem onde vão parar os túneis. Nós não sabemos. Por vezes, eu gostaria de subir e ver quem são esses assassinos que matam sem conversa. Isso não é possível. Os que saem em pequenos grupos nunca voltam. O tempo passa, existe muita conversa, mas nada acontece. E eu não me importo mais se vamos sobreviver ou não. Mas existe um túnel que foi fechado pelos irmãos de cima. Os que realmente vêm das estrelas. Os deuses que não podem mais ir embora vão viver nesse lugar protegido e poderão viver a vida deles. Somente alguns poucos que tiveram permissão vão viver com eles. E os demais humanos vão viver na superfície em uma cidade não encontrada ainda pelos assassinos. Sobraram somente umas 6 famílias. Muita gente já morreu. Mas como todos nós somos filhos deles, podemos nos fundir às outras tribos na superfície. Eles dizem que vêm das Pleiades, mas nós viemos da Terra mesmo. Ok. Vá para 10 anos mais à frente. Você tem alguma mudança? Hoje trabalhamos menos, porque estamos longe da cidade dos Irmãos das Estrelas que ainda vivem. Alguns estão bem, mas muitos Irmãos das Estrelas saem muito do corpo e quase não voltam. E outros já desencarnaram e se tornaram conselheiros como os outros. Nós encarnamos, mas eles, os Irmãos das Estrelas, eles voltam para cima. Mas eles também ajudam no nosso plano espiritual. Ok, e qual a sua aparência? Eu sou mais como meu pai, que é ruivo. Minha mãe é uma mistura de tantas raças, de tantos lugares, mas eu pareço mais com ele, o que confirma que estava havendo uma grande miscigenação nas cidades subterrâneas. Tá, e você quer reencarnar na superfície? Não. Lá só tem maluco. Nós estamos aqui para nos salvar deles. A Terra é nossa. Eles não são os verdadeiros humanos. Os verdadeiros humanos somos nós. Tá, mas quando a matança acabar, você não quer ajudar a humanidade na superfície? Bem, se lá existir humanos, se lá existir humanidade, poderemos compartilhar as experiências de todos os povos que estão aqui misturados. Nós nem conseguimos imaginar como é a vida lá em cima, a vida daqueles que cospem na terra onde nasceram. Se eles forem mesmo humanos, vamos salvá-los, como salvamos os povos que vieram para cá. Mas acho que não existe nenhum humano ali. Nós tivemos muito trabalho para trazer um maluco desse para cá novamente, para desequilibrar nossa energia e tudo o que fizemos aqui. Então, não é legal. Tá, e em que época você está? Passado, futuro, próximo ou distante? Faz pouco tempo, na verdade, né? Estamos ainda traumatizados. Foi a invasão das Américas. E os povos que viviam aqui eram descendentes dos povos mais preciosos que viveram na Terra, colocados aqui com muito amor. E sabe lá como essas pessoas pouco evoluídas, comandadas por esses obsessores, conseguiram chegar aqui e maltratar aqueles que cuidaram da sua evolução. Eles se lançaram às Américas, à África, destruíram tudo e fizeram a sociedade que existe hoje no seu tempo. Até 1500 havia muita coisa boa guardada, mas quando eles chegaram, os espanhóis, os portugueses, os holandeses, os ingleses, todos esses povos, incas, maias, etc. e tal, tiveram de ser protegidos deles a qualquer custo. A matança ainda existe, mas assim de uma forma disfarçada, né? Existe tanta maldade, um fala mal do outro, um ataca o outro, coisa de tão baixa vibração que é impossível para nós conviver com o humano da superfície. Temos penas deles, mas fazer o quê?
é mais fácil eles subirem, né, ao nosso nível que nós descermos ao nível deles. Eu sei que há povos que estão aí em cima que poderiam estar conosco aqui embaixo. Mas eles ficaram tanto tempo aí em cima que é melhor não arriscar, né? Aborígenes e até algumas tribos das Américas desceram depois, em 1700 ou 1800. Se eles vibram de modo semelhante conosco, é só abrir uma passagem e pronto. E algumas poucas pessoas da África e até algumas poucas pessoas normais da sua sociedade, né? Mas muito poucas. Algumas pessoas podem vir depois de desencarnadas. Elas podem viver em outro lugar onde ficam bem depois de desencarnar, se elas querem mesmo vir. Podem renascer aqui, mas nós não temos um trabalho de adaptação. Quem vem para cá tem que estar pronto. Mas é um choque. Quando um desses vem, isso desnorteia a todos os demais que estão aqui embaixo. É como se um meteoro caísse na Terra novamente. E o que você poderia dizer sobre o futuro do planeta? Olha, geralmente os planetas são mantidos, são os povos que têm que se arranjar, né? A Terra é um organismo, ela é o verdadeiro organismo e os demais seres são apenas bichinhos andando sobre a Terra, sobre ela. Você pode até modificar um planeta. Os irmãos das estrelas falam sobre isso, né? Sobre como é até possível fazer um planeta gasoso, tornar-se um planeta sólido, mas não é possível matar a Terra. Mas agora você está na superfície da Terra. Por que você veio? Olha, agora é um momento muito importante da Terra, onde os seres de todos os planos e todas as pessoas daqui, o humano e o não humano está para voltar, todos terão um papel a desempenhar. E algumas pessoas têm que estar na superfície para absorver o baque. É um baque energético muito forte e muita gente vai surtar. Muitas já estão em surto, mas algumas pessoas vieram para equilibrar esta energia. Seja mentalizar coisas boas ou para servir de exemplo. Como eu disse, os verdadeiros humanos são os que estão debaixo da terra. E os que estão na superfície precisam vibrar melhor. Temos que estender a mão, porque na hora do baque não se sabe quem vai aguentar ou não. Por isso, muitos subiram para equilibrar a energia do planeta. Prepará-los? Mais ou menos, né? Porque tudo está saindo diferente do esperado. Na hora da correria, quando alguém por lá gritar, quem está preparado? Bem, quem está pronto? Quem está pronto sobe, não é? Tudo bem, como eu sempre fui assim, maluco, eu fui um dos primeiros a subir. Por favor, deixe-me subir, estou em tédio aqui embaixo. E os outros de baixa vibração? Eles tentam impedir? Olha, parece que sim. Eles estão correndo dos pingos da chuva ácida. Eles acham o plano deles melhor. Então, eles vão atacar, porque a melhor defesa é o ataque. Em alguma linhagem específica de seres? Não são linhagens diferentes. Está uma bagunça para todos os lados. Eu fui focar apenas no trabalho que vim fazer. É doloroso, porque eu vim vibrar o bem. Assim como alguns irmãos que vieram como eu vibraram bem, mas alguns deles ficaram loucos. Eles estão adormecidos no astral da terceira dimensão. Digamos que o desencarnado comum vibra 4.2 e nós vibramos 4.6. E se ele enlouqueceu e vibra apenas 4.2, ele deve ser tratado até poder vibrar 4.6 e só aí ele pode reencarnar. A vida aqui não dá, é de ficar louco mesmo. E os irmãos das cidades subterrâneas que resolvem subir vêm porque não lembram como é. Esta terceira dimensão aqui não é para qualquer um. E ainda tem Greys que vêm atrapalhar e até conseguem. Olhe, eu pedi a algumas pessoas que subiram comigo. Vamos juntos que vai ser melhor. A gente precisa desses laços. De repente, com alguém próximo que sente esse amor e não se perde. Se você tiver alguém para dar a mão, você não vai se sentir só. Não vai se perder. Quem disse? Soltei a mão de todo mundo. Eu não sou maluco de me perder, eu também. Mas eu me senti muito mal. Soltei a mão de algumas pessoas e não aguentei. Eu realmente fui extremamente atacado por Grace por causa disso. Minha vida virou puro medo. Eu não queria perder ninguém. Além de perder, vem alguém me aborrecer. Não tem como.
Claro que você fala, é verdade, realmente melhor desistir, está pesado demais, não quero mais. Aconteceram coisas muito difíceis nessa vida, difíceis demais. Lembrança de ter vindo uma luz perto de mim e ainda na vida anterior dizer que vou subir, que eu entendia o que ia acontecer nessa vida, na vida agora, mas não consegui ver tudo. Sei que no momento da luz eu vi o que eu devia fazer nessa vida, mas não foi possível acessar. Em seguida, vi algumas pessoas comigo e conversamos de que nós veríamos em vida na Terra agora, só que elas apareceram em outro momento, me dizendo que não iriam mais agir. Iam simplesmente esperar o desencarne, sem tentar mais vibrar bem, porque estava muito difícil de aguentar a família nova e a vida que estavam tendo aqui na Terra. Eu chorava sem falar nada e então eu vi um Grey chegando perto de mim e eu fiquei surpresa porque nunca tinha visto um. Isso provavelmente foi num plano astral, em alguma noite dormindo normalmente já nessa vida. Aconteceram coisas muito difíceis nessa vida, na vida atual, mas não é possível voltar atrás. Eu sei que vou encontrar irmãos que estão indo bem, mas acontece que nós perdemos os referenciais. Por mais que busquemos o conselho dos irmãos das estrelas, ainda é muito difícil. É mais doloroso agora que a hora que está chegando, as coisas negativas chegam do mundo todo e até as boas notícias parecem estranhas. Aqui, nem os pais cuidam dos filhos. Talvez ter subido tenha sido um grande erro. Eu não sei direito o porquê dos ataques dos Greys, porque eu sou um humano em ascensão. E aqui, nesse mundo confuso, existem até duas humanidades, e uma não sabe da outra, a de superfície e a subterrânea. E novamente eles, os irmãos das estrelas, não querem falar nada, porque nós não somos especiais como eles. Não temos a luz que eles têm. Somos só bois de carga. Sinceramente, o amor está acabando. A mudança precisa acontecer antes de nós finalmente enlouquecermos, porque este é um mundo de muita dor. Mas diz pra mim, Karen, se vocês abandonarem os humanos de cima, olha, nós embaixo estamos bem. Se um dia nós subirmos novamente, nós vamos consertar tudo. Parece que só quem é ruim consegue lidar com o humano de superfície. Talvez para os seres de luz seja fácil explicar, porque eles têm aquele jeito de falar, né? Tudo bem, tudo certo. E então eles embarcaram na luz e vão embora. Mas e para os seres evoluídos que ficam para trás? Resta a você fazer o seu melhor, sem nem mesmo saber por quê. Eu não sei como eles esperam a evolução desse ser humano de superfície. Depois que tudo acontecer, eu poderei mudar de ideia. Eu já mudei de ideia tantas vezes na vida e fora dela. Eu estou segurando uma barra muito pesada, mas vai dar certo. Eu vim preocupado, mas feliz. O pior é ficar apenas na luz, sem descer para fazer esse serviço sujo. Esses seres de luz não conseguem mais vibrar na terceira dimensão. Eles só conseguem algo se nos enviarem, mas é difícil estar a serviço dos outros sempre. Às vezes eu me revolto. Mas eu sei por que eles fazem isso. É porque eles não podem fazer isso eles mesmos. Senão, eles mesmos viriam sofrer um pouco. Antes, eu sofri um pouco lá embaixo, mas não se compara ao que temos aqui na superfície. Não. Lá embaixo, tudo é tranquilo. Aqui é uma agonia. Os Greys não descem lá embaixo sem elevar um pouco a vibração. E como podem existir tantos deles por aqui? Antes, eu nem sabia o que era isso. Eles são literalmente demônios que aterrorizam as pessoas. Isso é horrível. Eu vejo pessoas agindo por influência de obsessores, de Greys, de chips. Eu, Karen, moldei este corpo nesta vida. E as pessoas dizem, que beleza, como você é determinada, tão cheia de propósito. Mas eu me sinto uma turista. Não falo nessa língua. Eu me visto diferentemente. Tenho outros valores e as pessoas percebem isso. Eu só espero que outros do subterrâneo tenham vindo e estejam sob controle, porque não vai haver tempo de voltar.
A lembrança aqui era de ter um fato telepatia com essas pessoas e ver que são de outros lugares do mundo, exilados em diferentes épocas, que todas se esconderam no subterrâneo, em florestas, montanhas, como outros irmãos de luz que moram na Terra e são visitados por irmãos das estrelas. Até que decidiram trazer todos para dentro da Terra, em diferentes cidades, e depois houve algumas cidades fechadas devido ao perigo de serem descobertas pelos humanos da superfície. Inclusive, foi possível ver melhor onde era a cidade onde eu estava, porque eles tinham a visão do caminho percorrido pela neve.